bom dia. Eu fiz esse último vídeo e Deus está colocando aqui no meu coração que faltou uma parte. Ok, então vamos completar com essa parte que ele falou, né? Os dias são maus. Tem tudo que já foi falado no vídeo anterior, mas o dia é mau porque eu tenho um conceito do tempo. Qual o conceito de tempo? Nós, a partir do momento que Deus nos chama, Ele nos pede que não é uma coisa chamada conversão, ou seja, mudança de vida. E quando Ele pede essa coisa chamada conversão, mudança de vida, nós vamos aprendendo uma série de coisas e como nós temos que mudar, fazer coisas diferentes, alterar nosso procedimento, nosso jeito de viver. E só que no começo a gente acha que conversão, me converti, mudei de vida. Só que a conversão é uma ação que demora muito tempo a ser concretizada, porque é uma mudança de mais coisas, às vezes lá em cima da gente, às vezes até o mais profundo da gente. Então, conversão é uma história contada na vida. Acho que assim pode ser dito. E aí a gente começa a andar com Deus e aí começa a ver que nós temos que alterar, e isso tudo às vezes é muito devagar, é muito lento. Não porque Deus seja lento, porque Deus vai no limite da nossa possibilidade. Comigo Deus é bem rápido em muitas coisas, enquanto eu vejo que outras pessoas ele é bem lento, mas é porque cada um dá a Deus um espaço, um abandono, um real jeito de agir. E os dias passam a ser maus também porque nós temos uma jornada aqui na Terra. Lá em Salmos fala que um homem, um ciclo de vida de um homem é de 70 anos, e os mais fortes duram 80, sendo que em outros lugares até ele fala que no máximo de 100 anos. Aí você vai falar assim, mas 70 anos, 80 anos é muito tempo. Na hora que você começa a ver a sua vida andando e como ela corre rápido e a sua conversão corre bem devagar, e quanto mais velho você vai ficando, você vê que essa disparidade de tempo vai piorando. E aí você começa a contar que você tem pouco tempo para tanta coisa que você tem que fazer. E aí os dias são maus. Maus porque o tempo está contra nós, contra a nossa conversão, contra a realização do todo o plano de Deus para a nossa vida. Então você se depara com uma realidade que ela passa a ser ruim. A vida é ótima, a vida é linda, a vida é perfeita. Um dom, uma graça de Deus. Toda a criação é linda, perfeita. Mas ela se torna difícil porque nós não temos mais aquele tempo. E todo aquele tempo que a gente depois olha para trás, antes da nossa conversão, que a gente literalmente desperdiçou. Não corremos, não usamos esse tempo de forma boa, de forma ao nosso crescimento. Nós usamos conforme a cabeça que nós tínhamos, a mentalidade que nós tínhamos, o ensinamento que nós tínhamos, que hoje, depois desses vários encontros com Deus, nós vimos que era uma mentalidade fraca, pequena, sem proporções reais e sem levar a gente a uma verdadeira plano de salvação. A gente olha para aquele tempo e fala assim, meu Deus, que desperdício. E aí a gente pode entender esse lado de que nós estamos falando que os dias são maus. São maus pelo aquilo que, ou o nosso desperdício, ou aquele tempo que nos resta, e que não parece não ser suficiente para tanta coisa que tem que ser feita. Esse conceito que Deus está falando no meu coração, que eu esqueci de falar, né? Como é que é isso? Pega a vida pega Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho vai falar sobre isso, né? Quando
ele fala que, como é que é? Estou tentando lembrar as palavras dele, mas vai falar exatamente sobre isso. Tem um dizer dele que é tão característico, né? Como ele desperdiçou a vida dele e como foi como tardia foi a minha conversão, que eu acho que ele se converte com uns 30 para 40 anos de idade. E Deus faz a vida dele toda ser brilhar depois da conversão dele. Santo Agostinho é reconhecido, você veja como são os filhos de Deus. O período dele, antes da conversão, sabe-se pouco, chega a ser medíocre. Para aqueles tempos era um cara fantástico. Medíocre. E a vida dele floresce, é conhecida nos dias de hoje por tudo aquilo que ele fez depois da conversão. E depois da conversão dele, anos de caminhada, ele fala como eu me converti tardiamente e eu desperdicei tempo, os dias são poucos, eu tenho que aprofundar muito. E ele sentia aquela urgência de querer mais e não ter aquele tempo mais. E ele corre desesperadamente atrás de Deus, até o ponto que ele consegue, ele escreve vários tratados, várias coisas todas, aquilo que ele está aprendendo, aquela coisa toda. Tem um tempo que Deus dá muito mais do que ele pode escrever. Ele fala, não posso mais escrever nada, porque aquilo que eu vi agora eu não sei nem colocar em palavras. E dizem lá a tradição da igreja que a partir dali ele não escreveu mais nada. Quem escreveu foram só os seus discípulos. Então isso é uma palavra para os dias de hoje que eu esqueci de falar ontem. Tá bom? Mais ou menos.